Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Carlos, fisioterapeuta, trabalho com fisioterapia respiratória. Hoje a gente vai conversar sobre a obesidade. A obesidade é um problema que muitos brasileiros enfrentam, tá? É um problema complexo e multifatorial. Qual que é a abordagem que eu gostaria de passar para vocês hoje sobre a obesidade? Primeiro, é da complexidade do problema e qual que é a relação desse problema com algumas doenças e o exercício físico, a condição muscular e dentro dessa condição muscular, a fisioterapia respiratória, tá? Primeiro que sim, a obesidade hoje ela é reconhecida como uma doença. Existem alguns níveis de obesidade, tá? Os mais leves aos mais complexos. Nenhum indivíduo ele é obeso simplesmente porque ele quer. Não é questão de querer ou não. Existe uma série de questões aí que a gente analisa que são questões que tornam o indivíduo obeso. Algumas propagandas até favorecem isso, vínculos com familiares, problemas relacionados à família e problemas associados a círculos de amizade, tá? Às vezes a obesidade ela está muito, às vezes, tá? Não todo mundo, ela está muito relacionada ao impacto emocional. E a obesidade ela é inversamente proporcional ao exercício, tá? Então existe uma característica de indivíduos com sobrepeso terem uma certa resistência ao exercício. Primeiro, acho eu, pela própria características da pessoa, porque não é todo mundo que gosta de fazer exercício. E ainda assim, se gostar de fazer exercício, o exercício não é única e exclusivamente a causa que vai promover o emagrecimento dessa pessoa. Quando a gente fala na perca de peso, no controle da obesidade, como eu falei no começo do vídeo, isso é multifatorial. Tá? Então depende dos profissionais do movimento, fisioterapia e educação física, profissionais da educação física, cada um com a sua abordagem, que não é necessariamente igual, tá? Mas, acrescentando a isso, uma mudança em hábitos de vida, tá? Isso para buscar uma qualidade como um todo. Então, não adianta só a gente pensar no recurso do exercício e não saber o que comer e como comer. Aí entra o papel do nutricionista, para dar esse aporte relacionado às questões do paciente obeso, da pessoa obesa. Em muitos casos, a comida está associada à saciedade. E às vezes a gente nem sabe o que comer para gerar saciedade. Aí vai comendo. Eu mesmo sou um desses, né? Dependendo do meu nível de estresse, da minha ansiedade, eu como demais. Sou de uma família que tem uma característica de sobrepeso, mas eu gosto do exercício físico, né? Não cabe aqui fazer julgamento de quem gosta e quem não gosta. É o gosto de cada um. Questão alimentar é algo de cada um tem que buscar a melhor forma de combater isso. Só estou passando aqui uma característica de orientação. O que a gente tem aí? Tá? Primeiro, a obesidade ela é inversamente proporcional também à condição de massa muscular. Quanto melhor a condição de massa muscular que nós temos, ou quantidade de massa muscular, melhor a nossa tolerância a determinadas doenças, principalmente a doença pulmonar. Já vi avaliações de pacientes obesos que a porcentagem de massa muscular do paciente era muito pequena, era algo em torno de 10%. Isso é algo muito pequeno. E nesse contexto, sabendo que o diafragma também é um músculo, a respiração dessa pessoa vai estar totalmente limitada, tá? Trazendo alguns desconfortos, como possibilidade de desenvolver a apneia do sono e demais dificuldades respiratórias. Se o paciente for um asmático, isso tende a agravar o quadro de asma no paciente. Ou asmático ou ter qualquer outra doença pulmonar, isso tende a agravar. A obesidade tende a agravar as doenças pulmonares que o paciente tem ou venha adquirir ao longo da vida. E principalmente pensando que o diafragma é esse músculo, pensando não, ele é um músculo, e é um músculo muito importante na função pulmonar. A gente tem o que ali no paciente com sobrepeso? O aumento da massa visceral, tá? Às vezes até esteatose hepática, que eu já falei em vídeos anteriores, que a esteatose hepática,
proporciona um fígado doente. Um fígado doente é um fígado que não vai contribuir para a manutenção e ganho de força muscular. Isso tem uma interferência também na distribuição de sangue pelo organismo. E nessa massa visceral, o diafragma vai estar mais limitado ainda em sua contração. Estando mais limitado a sua contração, essa é a base da origem das alterações respiratórias ou dificuldades respiratórias que um obeso tem. Nessa dificuldade respiratória que o obeso tem, então o diafragma dele vai contrair, ele vai ter uma resistência muito grande, que são as vísceras, e às vezes essas vísceras vai estar recobertas de gordura. Isso vai limitar a capacidade dele gerar volume. Limitando a capacidade dele gerar volume, é óbvio que ele vai ter uma intolerância ao exercício. Não vai conseguir desenvolver no exercício como primeiro, ele não vai conseguir desenvolver no exercício como outra pessoa por conta do sobrepeso e que ele tem uma proporção menor de massa muscular. Agora, a deficiência ou a dificuldade de gerar volume é algo bem relevante para a gente poder entender a intolerância desse indivíduo no exercício, ou não ter uma capacidade de suportar o exercício. Outro fator aqui que é o peso muito grande sobre as articulações. Isso tende a deteriorizar as articulações do sujeito e às vezes muito novo, trazendo como prejuízo possibilidade de desenvolver artrose precoce. Já vi vários vídeos aí falando sobre pessoas obesas que foi no médico, não tinha nada, o médico falou que mesmo assim tinha que emagrecer. E pode acontecer de um paciente com sobrepeso ir ao médico e seus exames clínicos estarem totalmente normais. Mas não é porque os exames clínicos estão normais que aquela pessoa não precisa emagrecer. Porque a gente entende, a gente sabe hoje, com os vários estudos, que a obesidade, ela, primeiro, é um ponto de dificuldade para problemas articulares, ou facilidade para desenvolver problemas articulares por conta do sobrepeso que as articulações vão ter que suportar. Segundo ponto, obesidade é predisposição para problemas cardíacos, pressão arterial alta, hipertensão arterial e diabetes. A diabetes, falando para o leigo, nada mais é que o açúcar no sangue. Qual que é a melhor forma de se combater o açúcar no sangue? É o exercício. Por que é o exercício? Porque a fibra muscular, a célula muscular, é a que mais consome açúcar. A gente precisa de um aporte de carboidrato, de um aporte de açúcar, para poder ter um rendimento no exercício. Então você pode não ter, né? Você pode ter um sobrepeso e pode ter seus exames clínicos completamente normais. Mas isso é uma predisposição para desenvolver algum problema, se é que você já não está desenvolvendo problemas de sono, como, por exemplo, a apneia obstrutiva do sono. Isso é algo que é muito comum com os pacientes obesos. Agora, como você buscar essa mudança nos seus hábitos de vida, dependendo do contexto do paciente, é só com ajuda profissional. Tá? Tem muitos influencers aí, influencers até mesmo voltados para a área do movimento, que às vezes dá a impressão que eles querem passar uma visão que é simplesmente você parar de comer açúcar, parar com isso, parar com aquilo e ir para a academia. O processo não é tão fácil assim. Tá? Primeiro que a gente precisa de níveis de açúcar, e isso quem vai falar quais são os níveis que a gente precisa é o profissional da nutrição, e a gente também precisa de níveis de exercício. E quem vai falar isso é um profissional da área do movimento, né? Dependendo das características do obeso, isso vai ficar mais a cargo do profissional da educação física. Agora, se esse processo para emagrecimento fosse tão fácil assim, todo mundo ia ser magro, né? E não é bem assim. Então, eu vejo muito lá no Instagram, volta e meia, fotos de pessoas com corpos belíssimos. De certa forma, eu acho ruim, porque na maioria dos casos, aqueles corpos belos que as pessoas postam, aquilo lá é mais truque de câmera. Né? O posicionamento das pessoas, as poses que elas fazem e o ângulo da câmera proporcionam corpos
mais bonitos ou mais esculturais. No dia a dia, o corpo ele não fica tão daquele jeito, tá? Agora, ao mesmo passo que a gente fala que a obesidade é uma doença, a gente precisa entender também que essa necessidade de mostrar um corpo bonito, isso não deixa de ser doença, tá? Talvez não é uma doença na proporção que a obesidade é, mas a sua necessidade de mostrar um corpo bonito, acho que não é bacana. E principalmente quando a gente expõe um corpo bonito para outras pessoas, tá? O papel do influencer é influenciar pessoas. De certa forma é isso. E quando a gente tenta desenvolver esse trabalho na internet, eu acho que esse trabalho tem que ser o mais transparente possível, o mais honesto possível. E não adianta eu chegar aqui, abrir esse vídeo, querer fazer um vídeo para conscientizar sobre a obesidade e eu pegar, mostrar o meu corpo, né? Onde eu pratico atividade física, então não tenho uma quantidade de músculos bem definida, mas pratico atividade física. Chegar para você e falar, ó, para de comer açúcar, para de tomar Coca-Cola, para de beber cerveja. Não é assim o processo. O processo não é assim. E acredito que na maioria dos casos a culpa de ser obeso ela não é do paciente. A gente não pode jogar toda a culpa em cima da pessoa que tem um problema. Não só pro paciente obeso, tá? Mas DPOC, por exemplo. O DPOC tem DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica, não porque ele quer. Ah, mas ele fumou, foi opção dele fumar. Às vezes, não é opção da pessoa fumar. O ambiente que ele estava propiciou o fumo. Já vi situações, por exemplo, de pessoas ao longo da minha carreira que me relataram as seguintes situações. Que começou a fumar na infância porque a mãe dava o cigarro para ele, para a pessoa se acalmar. O ambiente propiciou o cigarro para aquela pessoa. Então, nesse contexto, não vai ser algo tão fácil para ela parar de fumar. E essa complexidade a gente tem que levar muito em consideração. Tá? Muito, muito mesmo. E eu vejo assim, isso que eu vou falar agora não é bem do meu conhecimento, mas e se você tiver um domínio maior que eu nisso que eu vou falar agora, você escreva aí, por favor. Não tem problema nenhum, mas é algo que eu não domino. Parece que existe uma relação do sentimento com a comida. Então, se em algum momento da vida daquela pessoa faltou alguma questão do nível sentimental, ou se a comida está ligada a uma questão sentimental, aí que o problema se torna cada vez mais complexo. Né? Vou falar de mim, por exemplo, o meu vício em Coca-Cola, então, ele tem uma base emotiva. Falei o nome do refrigerante, nem sei se pode falar o nome do refrigerante, né, por questão do YouTube, mas eu acabei falando. Agora, que é um veneno aquilo lá, Não só esse refrigerante, mas qualquer refrigerante, ele não é bom para a saúde. Né? São bebidas que têm um índice de açúcar muito grande, tá? Tem um pH muito ácido. Existem pessoas que falam vários riscos, né, dessa bebida aí para a saúde. Um deles que vai correr os ossos, tal. Eu não sei se chega a esse ponto. Agora, a quantidade de açúcar pode favorecer muito na obesidade e no aparecimento precoce de diabetes, tá? Então, assim, a gente tem que entender muito o contexto, tá? Do que levou uma pessoa a ser obesa, do que levou essa pessoa a ser fumante, tá? Para poder desenvolver alguma proposta de alternativa de tratamento para que essa pessoa possa se beneficiar e ter uma qualidade de vida melhor. Tá? Fugiu um pouco do vídeo, mas voltando para a obesidade, né? A gente tem que entender o paciente com obesidade, ele tem que ser atendido por uma equipe multidisciplinar, onde essa equipe multidisciplinar tem um mínimo de diálogo e ver o que cada um, dentro de suas competências, pode trazer de alternativo para esse paciente. Eu sei que em muitas questões alimentares, o alimento ele pode ser substituído. Tá? Então, assim,
o que o sentimento traz em relação naquele alimento, ele pode ser substituído. Por exemplo, a Coca-Cola pode ser, vai eu falar de novo o nome do refrigerante, pode ser substituído por um refrigerante zero açúcar, mas isso quem vai pesar é o profissional nutricionista, né? Aí nutricionista aí a gente tem aos montes, né? Acho que qualquer cidade tem um nutricionista, qualquer cidade deve ter um profissional do bom movimento. Ah, mas aqui não tem um fisioterapeuta igual o senhor, igual o Dr. Carlos. Mas algum vai ter, algum vai ter. A gente aqui também consegue trabalhar com esse suporte online, dependendo da complexidade da obesidade. Agora existe o Sistema Único de Saúde, né? Então sei que em muitas cidades aí existem programas voltados para o paciente obeso, tá? E nesse programa, se você não faz parte de algum programa assim, tenta ver na sua cidade, no posto de saúde mais perto, se existe esse suporte com nutricionista, médico e algum profissional lá no momento. Eu acredito que quase certeza que tenha. Procure ajuda, procure ajuda. Ah, mas meus exames estão todos normais. Tudo bem, ótimo. Mas talvez você já deva estar sofrendo de outros problemas que estão atrapalhando a sua qualidade de vida, que eles podem estar relacionados à obesidade. Tá certo? Então esse era o bate-papo de hoje. Tá? Costumo dizer que os meus vídeos é mais uma questão de bate-papo, apesar de eu abrir a câmera e ficar falando, né, para você ver o vídeo depois. Mas é que não é nada bonitinho assim, né? Bonitinho que eu falo, não tem roteiro, não tem script, né? E eu procuro falar no sentido de orientar, tá? E às vezes essas falas, né, essas coisas que eu vou passar para vocês vêm de questões que eu vivo no meu dia a dia, tá? Dúvidas que me apresentam, ou simplesmente algumas questões aí que eu vejo que são polêmicas aí, né? Ou em jornais, telejornais, jornal escrito, ou até mesmo na internet. Tá certo? Então, se tiver algum comentário, deixa aí, tá? Na medida do possível, vou responder os seus comentários. Só não, que não sejam comentários ofensivos, né? Porque tem alguns comentários aí que até me chamaram de coisa feia aí, né? Agradeci, tá? Porque a opinião da pessoa, me dá sua opinião, independente do que a pessoa pensar ou não, eu sei que eu tenho um público bem fiel. Sinto o carinho de muitos de vocês. Tanto que alguns entram em contato comigo periodicamente. Então, o que me interessa é a opinião de vocês, que estão sempre presentes aqui. Quem ainda não está muito presente aqui, eu convido você a ser mais presente, tá? E nesse contexto aí vale a pena você sugerir alguns temas que você queira ver aqui no canal, tá certo? Então, tchau, um abraço e até o próximo.